Olá pessoal, bom dia. O meu nome é Adelar. Eu criei esse canal com o objetivo de expressar o meu ponto de vista sobre alguns pontos que eu julgo importante, com esse evento de a gente ficar em casa, dessa pandemia e coisa e tal, a gente começa a pensar em muitas coisas. E muitas coisas que muitas vezes a gente imagina que não estão certas, mas a gente também não quer se envolver nas questões, e a gente muitas vezes fica envolvido com outras coisas e não dá importância para muitas coisas que estão acontecendo muito próximo de nós. Então alguém pode me perguntar assim, quem sou eu e por que eu criei esse canal? Meu nome é Pedro Adelar, eu moro aqui em Horizontina, já há muitos anos. Sou um cidadão comum, como tantos outros, que pago meus impostos e tenho uma vida normal como qualquer cidadão. Não tenho a intenção nesse vídeo rápido de denegrir a imagem de quem quer que seja, ou qualquer comentário que eu faça não tem nenhuma ligação com algum fato que possa aparecer que seja falando de algumas pessoas aqui de Horizontina ou de qualquer outro município. São meras coincidências. Se eu citar algum exemplo, eu vou citar um exemplo de uma comunidade que é bem longe daqui onde eu me criei, que é São João da Pedra. Então, qualquer outra coisa é mera coincidência. Eu pretendo fazer alguns vídeos daqui para frente, falando sobre alguns pontos que eu julgo muito importantes. Então, o primeiro vídeo que eu vou fazer é, no meu entendimento, qual é a diferença que tem entre política e políticos. Porque nós estamos nos aproximando de um período eleitoral onde sempre aparecem pessoas com mil e umas propostas, mil e umas vontades de fazer alguma coisa, e muitas vezes não se consegue fazer essas coisas. E a gente fica se perguntando se as pessoas não fazem porque não querem ou não fazem porque não podem. Então, nessa primeira conversa nossa, eu vou falar então sobre, na minha perspectiva, no meu conhecimento, o que eu penso sobre política e políticos. Pretendo fazer uma segunda, que é falar um pouquinho sobre funcionalismo público, que é uma coisa que nós cansamos de falar nas rodinhas de amigos, se fala muito de funcionalismo público e disso, daquilo. O que eu penso sobre funcionalismo público? O terceiro item, lá para frente, que eu quero fazer, é falar um pouquinho sobre conselho tutelar. Na minha visão, o que seria o conselho tutelar? Porque eu vejo hoje tantas distorções nas coisas que acontecem, e eu acho que assim, quem cria um canal, cria uma live para falar de alguma coisa, não pode ser crítico, criticar pessoas, criticar instituições. Isso não ajuda, isso não soma, isso só divide. Então, simplesmente para apontar alguns fatos, na minha opinião, que possa, muitas vezes, criar um senso de crítico das pessoas, e talvez até pela forma com que as pessoas passam a entender o que é isso, para que serve, e talvez até a forma de votar seja um pouco diferente. E lá para frente, talvez ele fale de um outro assunto, tem outro assunto muito polêmico na nossa comunidade e em outras comunidades tantas, que é a questão de gestão pública, principalmente da Secretaria de Obras, esse tipo de coisa, que acontece coisas que ninguém da população consegue entender. Então vamos lá. Falando então, pessoal, no meu entendimento, mais uma vez reforço que não é uma questão pessoal ou que eu vou falar, criticar pessoas. Não vou falar nome de pessoas, não tenho intenção de criticar ninguém, como eu já falei antes. Mas simplesmente, no meu entendimento, separar um pouquinho, pessoal, o que é política de políticos. E quando se fala de política, nós temos que entender uma coisa: a política é importante, a política é necessária. E a política já existe há muitos e muitos anos. O meu pai, por exemplo, foi muitos anos presidente de comunidades no interior, foi presidente de escola, foi secretário, foi tesoureiro das comunidades, e isso era um tipo de política. Era se colocar, vamos dizer assim, à disposição de uma comunidade
para prestar algum serviço para aquela comunidade. Então isso era um tipo de política, que as pessoas não chamavam de política na época, porque hoje o nome político está muito desgastado e como é que eu vou dizer assim, é quase que feio falar do nome política. Mas por quê? Então tem muitos porquês. E nesse vídeo rápido, eu queria assim, no meu entendimento, mais uma vez, eu queria separar um pouquinho assim, partidos, eleitores e políticos. Eu quero dizer assim, que apontar quem, na minha opinião, são os culpados pelo que vivemos hoje. E eu digo assim, hoje tem dois culpados, ao meu entender. Um culpado são os partidos políticos. Tá? Por que eu entendo assim, que os partidos políticos são os grandes culpados pela política que é feita no Brasil, por esse modelo de política que é feito no Brasil? Porque quem escolhe os candidatos são os partidos. Então começamos com o primeiro problema sério na nossa comunidade, ou em outros tantos municípios, que é a escolha dos candidatos. Eu gostaria de conclamar assim, aos presidentes de partidos, aos membros, que não é só o presidente, não é ele que tem a culpa, muito pelo contrário, talvez, mas os membros dos partidos, pegue, antes de escolher os seus candidatos, pegue o currículo desse candidato e leva numa empresa de nome, que aqui na nossa região tem bastante empresa. Leva o currículo desse candidato e vê o que a empresa fala sobre esse currículo. Se a empresa tem interesse em contratar uma pessoa que se candidata para ser um político. Poderia pegar o exemplo de um vereador, de um prefeito, de um cara de um conselho tutelar, tantos outros. E aí eu pergunto para vocês, se essa pessoa tem um currículo para ser representante dessa comunidade, para fazer projetos, aprovar projetos e fazer um trabalho de ter um planejamento estratégico para realizar nesse município. Então, por isso que eu digo assim, que ao meu entender, um dos grandes problemas nossos são os partidos políticos. Então, assim, partidos políticos, peguem, façam o currículo dos seus candidatos e levem esses currículos para uma empresa para ver quantos vão ser aprovados. Não é culpa do candidato que não tem, sabe? Não é culpa do candidato. É culpa do partido político que escolhe esses candidatos. E aí eu já falei com bastante presidente de partido, tem um cara que é muito amigo meu, inclusive, e já comentei isso com ele. E o que ele me diz assim, não tem gente boa para escolher. Meu Deus do céu, gente. Se nós vivemos numa comunidade onde é que temos um exemplo de faculdade aqui em Horizontina, que é a nossa FAOR, que forma pessoas de mais alto nível, e aí um presidente do partido ou o partido me dizer que não tem gente boa para escolher. Aí a outra desculpa, ninguém quer ser candidato. E eu concordo um pouco com essa resposta, que ninguém quer ser candidato. Por quê? Não quer ser candidato no modelo de política que se faz hoje, que é uma política acusativa, uma política que vão para a rádio, porque é um meio de comunicação, e ficam rasgando saia, assim, falando um do outro. Ninguém tem interesse, pessoas de bem não têm interesse em fazer isso. Então, por isso que eu digo assim, mas me dizer que não tem pessoas boas, que não tem pessoas capacitadas, isso é quase uma ironia. Não tem pessoas, talvez, capacitadas, com formação e com boa índole, boa intenção. Talvez o que elas não querem na política é ser chamado de vagabundo, de ladrão, disso, daquilo. Tá? E talvez o que? Ser um político e não poder expressar a sua própria opinião. Porque o outro grande problema dos partidos políticos, por isso que eu falo que eles são culpados, que quem realmente vota nos projetos, se pegar do cenário nacional, estadual, municipal, é tudo igual. Vemos o exemplo agora, no âmbito federal, o presidente de um partido, ou um deputado, ou um senador, falando, eu voto com o meu partido. Ora, vota com o seu partido. Ele tem que votar de acordo com a sua índole, com a sua integridade, com o seu entendimento sobre a questão. E não votar com o político. Porque votar com o partido significa, muitas vezes,
que ele está votando alguma coisa que foi vendido, que foi negociado. E aí, meus amigos, aí não tem jeito. Aí pessoas que têm caráter, que têm uma boa índole, que têm uma formação, não vão querer se sujeitar a ser um candidato. Mas quem é que botou esse candidato lá? Então talvez é objetivo dos partidos políticos colocar pessoas lá dentro que eles manipulam, que eles fazem de massa de manobra. E aí, claro, os vereadores, os deputados, os senadores, quem quer que seja, vão dizer assim, eu voto com o partido. Então, assim, ó, partido político, meu pessoal, é importante a política, mas o partido político estraga muito a política. Escolhe mal os candidatos, vota pelos candidatos, porque obriga os coitados que se elegeram a votar de acordo com o partido, como o partido quer, tá? Aí, quando é indagado por alguém, responde que não tem gente boa, que não tem gente capacitado. Me perguntam um partido político aí, eu vou citar o nome de 10 pessoas aqui do Horizontina, ou de qualquer outro município para ser candidato. Eu não sou candidato, não vou ser candidato, mas eu digo assim, ó, tem centenas aqui em Horizontina de pessoas capacitadas, formadas para ser político. Muitos deles não vão querer ser político. Por quê? Porque vão ser manipulados lá, vão ser que tem que votar de acordo com a orientação do partido e não com a dele, tá? Ser hostilizado na sociedade, sabe? Por quê? Porque o político está muito desgastado. E das três partes que eu vou falar, eu acho que ainda o político é a vítima. Os políticos são as vítimas. De quem? Dos partidos e dos eleitores. E hoje na comunidade a gente vê tanto falar dos nossos políticos. Mas assim, analisando a fundo, gente, essas pessoas são vítimas. Vítimas de partidos, vítimas de eleitores, assim por diante. Então, pessoal, é um primeiro ponto. Outro ponto importante. O partido, pessoal, sempre faz um planejamento estratégico. Talvez muitos de vocês não sabem o que é um planejamento estratégico. Mas o planejamento estratégico é que você traça as diretrizes muito antes de uma eleição, muito antes das coisas acontecerem. É um planejamento estratégico. E o partido faz um planejamento estratégico muito bem feito. Coisas que os candidatos não fazem. Muitas vezes o que acontece? Esse candidato não sabe nem o que é um planejamento estratégico e são eleitos e vão para uma Câmara Municipal e aí o que acontece? Acontece que eles não sabem nem o que fazer lá dentro. Sabe? Isso é a mesma coisa que um CC entra na prefeitura, meu Deus, ele não sabe o que faz lá dentro da prefeitura. Sabe? Ele está lá, ele foi jogado lá para dentro. Primeiro, ele tem formação, ele tem capacidade para fazer aquilo? Não sei. Mas aí, muito bem, vamos falando. Então, o partido tem um planejamento estratégico. Então, desse planejamento estratégico, eles já sabem quem vai se eleger e quem não vai se eleger. Dos candidatos que eles garimparam, o que vai acontecer? Eles sabem quem se elege e quem não se elege. Isso é a coisa mais simples do mundo. Tá? Então, eles já sabem. Então, esse pode se eleger. E aí, o que acontece? Eles já pegam, para se eleger, pessoal, é bem simples. Eu digo que tem 3 níveis de candidato que um partido seleciona. Aquele que tem possibilidade de se eleger, ele tem que trabalhar assim numa secretaria de obras, ele tem que ser um CC, né? Então tem que preparar ele antes. Pega ele, coloca ele de CC lá no secretaria de obras, que ele vai daí desempenhar um bom trabalho lá na secretaria de obras e depois ele vai ser um bom candidato. O segundo, a saúde. Na saúde também é um bom lugar para trabalhar, para fazer campanha política, para botar um CC lá dentro da saúde, para fazer um bom trabalho dentro da Secretaria da Saúde e depois fazer muitos votos depois. Secretaria da Ação Social e assim por diante. Então esse é o primeiro nível que é lá no planejamento estratégico se denomina isso. Quem vai ser? Vai ser candidato, então não vão te botar lá e aqui, ali e aqui. O segundo é aqueles outros que têm conhecimento da comunidade, que têm envolvimento da comunidade e podem ser pessoas, pelo seu relacionamento com a comunidade, podem se eleger. Podem. Já não são certos. Tá? E o terceiro, esses são as vítimas. Esse aí, assim, ó, no meu entendimento,
eles são os tira-voto. Ah, mas o partido político da minha oposição, seja lá A, B ou C ou D, não estou falando de partido político nenhum, lá naquela comunidade, lá no bairro Vila Velha, esse cara aqui faz muito voto. Quem é que mora naquela região lá da Vila Velha, que é um cara assim que tem uma família grande, que talvez tenha alguns amigos, botequeiro lá, que é um cara meio socialzão assim e tal, mas que vai fazer 70, 80 votos, 50 votos lá naquela comunidadezinha, 20 votos, mas vai tirar os votos do fulano de tal, do outro partido, vão meter esse coitado lá, que é o tira-voto. Que o partido não aposta nada, não, se fizer uma aposta de 100 a 10, o partido não aposta nele que ele vai se eleger, porque sabe que não vai se eleger. Mas isso é contemplado lá no planejamento estratégico do partido. E aí, pessoal, nós vamos falar dos candidatos, nós vamos falar dos que se elegem. Será que esses são os culpados? E a gente fala com tanta gente na comunidade, vai lá na praça, vai tomar um chimarrão, não sei onde, hein? Tu fala assim, o comentário é só assim, descendo o pau nos vereadores. Mas são eles os culpados do que acontece hoje no Brasil, no estado, no município, é tudo igual. Então, pessoal, partido político faz muito planejamento estratégico. Então, já falamos sobre isso. Se você não for CC, pense bem antes de ser candidato, tá? Porque senão é complicado ser. Muito bem. Então, acho que de partido, pessoal, eu expressei o meu ponto de vista e peço aos partidos políticos que tenham um pouco mais de seriedade. Não que não tenha seriedade, mais seriedade. Escolham bem seus candidatos. Peguem os currículos dos candidatos e pensem assim, o que vocês do partido político vão apresentar esse candidato para uma imprensa. Como vocês iam se sentir na frente de um RH de uma empresa apresentando um currículo desse? Eu acho que assim, deveria ir o currículo do partido primeiro, para depois o candidato. Aí as coisas vão ser bem diferentes. Muito bem. Falando, pessoal, do segundo ponto, que eu acho assim que são um dos grandes culpados, somos nós, os eleitores. E aí eu digo para vocês assim, a coisa mais terrível que tem eu pergunto para muitos amigos meus, você lembra em quem você votou na última eleição? E muitas vezes o cara nem lembra, nem tá nem querendo saber em quem eu votei. E se eu perguntar para você que está assistindo esse vídeo, você lembra em quem você votou, principalmente para conselho tutelar, que é o órgão responsável para cuidar das crianças em Osantina, ou em municípios aqui arredores? Ninguém sabe. Do conselho tutelar, duvido que alguém saiba, talvez, a não ser que seja parente, porque ninguém vai votar, nós votamos por obrigação e não por vontade. Esse é um grande problema. Mas muito bem, se você conhece alguém que já foi candidato ao conselho tutelar, veja assim, por que ele pediu o teu voto? Me dá uma mão. Mas ora, meu Deus, me dá uma mão. Tem que dar uma mão para as crianças que estão na rua. E aí, mão para as crianças é uma mão de botar uma pessoa de capacidade, eu vou falar disso numa outra oportunidade. Mas assim, nós não nos envolvemos com isso. Esse é o grande problema. Você quer ser candidato algum dia? É uma pergunta que eu faço, sim, se você quer ser candidato. E muitas vezes o que acontece? Para um pouquinho, toca o telefone. Alô? Quem está falando? Barbaridade, você é meu amigo lá da esquina Pedregulho. O que era? Você é presidente de um clube de futebol lá. Mas você sabe, eu nem candidato não sou ainda, cara, só tenho intenção de ser candidato. E aí? Mas tu quer o quê? 2 ternos de camiseta e 3 bolas? Barbaridade, mas se eu não ajeitar isso para você, tu não vai fazer uma campanha para mim aí, então? Bom.
E quantos votos consegue aí se eu te conseguir 3 ternos de camiseta e uma meia dúzia de bola? 50 votos. Ô, meu amigo, beleza, fiquei satisfeito com a tua ligação e vou trabalhar por você e vou arrumar as camisetas e as bolas. Beleza, muito obrigado. É assim que nós nos comportamos como eleitores. Primeira coisa, o cara nem político ele não é nem ele é candidato. O povo, a primeira coisa que faz é que nem na gíria popular aí dizer, dê um balaço no cara. Pessoal, é ridículo eu ficar fazendo esses exemplos aqui, porque você, eleitor que está me vendo, você sabe melhor do que eu o que acontece lá no município lá de São João da Pedra. Aqui não acontece, mas lá acontece muito assim. Vale combustível. O candidato a vereador distribui um valezinho de combustível. Nunca ninguém viu acontecer. Conta de luz e conta de água são duas coisas que acontecem muito, não quando eles são candidatos, também acontece. Mas acontece com os vereadores, depois de eleito. Vem a Dona Maria lá da Canhada Funda e diz assim, meu Deus, fulano de tal, eu votei em você e hoje vão desligar a luz lá em casa, a água já desligaram ontem à noite, eu acho. Porque não tenho mais água e vão cortar a luz e as crianças precisam de luz de noite. E aí deixa para o coitado do vereador maços e maços de conta de luz e de água. Talvez nunca ninguém ouviu falar também, nas épocas das eleições, desse negócio de time de futebol pedindo camiseta, pedindo isso, pedindo aquilo. Inventa um candidato de não dar um terno de camiseta, não dar uma bola, não dar, fazer uma coisa assim, para ver quantos votos ele ganha naquela comunidade. Mas aí eu digo assim, ó, Elma Chips, uma propaganda Elma Chips, vende mais porque é crocante ou é crocante porque vende mais? E aí nos deparamos com isso, pessoal. Temos um candidato sem uma formação para ser um candidato. Temos um sistema que manipula ele de um jeito que, né? E esse sistema dizem que não tem pessoas capacitadas, não tem pessoas formadas para ser um candidato. Né? Aí quando alguns se elegem, aqueles que eu já denominei lá em cima, tem que ser alguma coisinha lá, um CCzinho importante, senão muito difícil. Tá? E esses partidos são todos iguais. Tá? E daí o que acontece? Uma vez que ele é eleito, aí vem o povo para cima dele. E como é que nós denominamos um vereador? Na comunidade inteira, você vai para as ruas aí, uma turma de não sei o quê, são os incompetentes, não sei o quê, não sabem fazer um projeto, não sabem fazer nada, porque caíram de paraquedas dentro da prefeitura. Porque se você quiser ser um candidato, você, primeira coisa, tem que ter formação e conhecimento. E aí sim, tenta entrar numa empresa sem formação, sem conhecimento, sem vontade de fazer as coisas. Para ver o que a empresa vai fazer. Pega os partidos políticos, pega os currículos e leva numa empresa, tem tantos aqui em Rosantina. Nós temos uma faculdade aqui, os reitores da faculdade, não sei o que, professores, pega e leva os currículos lá para um professor de administração pública, analisar os currículos, para ver quem vai ser aprovado nesse negócio. E eles não são os culpados, os candidatos, eles são as vítimas desses partidos. Então, pessoal, é uma coisa muito difícil de falar, uma coisa difícil, complicada. Mas muito bem. Então, pessoal, quem quer ser candidato, era a minha pergunta, se você quer ser candidato, então eu já resumi o que acontece com um candidato. Mas se você for um CC, você até pode ser um candidato. Tá? Pode. Porque vai ter alguns meios para você fazer alguns votos. Se você não for um CC, sinto muito. Sinto muito. A não ser que você seja uma pessoa de muito bom relacionamento, tá?
e consiga alguns votos aí que possa te levar até com a eleição. Os órgãos que eu falei aí, que são os importantes para eleger um vereador, eu já comentei. E uma coisa muito importante, pessoal, que eu falo, é que nós, eleitores, nós temos que ser mais responsáveis pelas coisas que acontecem no nosso município, no nosso estado, no nosso país e assim por diante. Estamos vendo, pessoal, uma guerra hoje entre um ideal de um presidente contra órgãos já instituídos no país, uma briga que não leva a nada, que só leva ao desgaste desses políticos entre eles mesmos, mas estão brigando por um osso grande. Mas no nosso município, poucos dias atrás eu estava escutando o rádio, numa sessão da Câmara, e vi pessoas da nossa comunidade se xingando, sabe, até com as faltas de educação, um xingando o outro. E uma Câmara de municipal, federal, estadual, não é lugar para pessoas estar se xingando. Lá é lugar de construção, de projetos, de trabalho. E aí, pessoal, muitas vezes o que acontece? Se falando em querer ser candidato ou não, e aí, ok, para ganhar que salário? Quanto ganha um vereador? Aí se tu vai aqui na praça e pergunta quanto ganha um vereador, as pessoas com talvez um pouco conhecimento vão dizer assim, puta, um vereador ganha demais, é muito que se ganha. Mas eu pergunto assim, pessoal, só a nível assim para esclarecimento, eu trabalhei numa companhia há 33 anos, tá? Trabalhando com planejamento estratégico, trabalhando com empresas, fazendo planos anuais de negócio, fazendo um planejamento anterior para que as coisas acontecessem lá na frente e depois acompanhando as métricas para que realmente aquilo que foi planejado seja realizado. E aí eu pergunto assim, quanto tempo um vereador tem para trabalhar no cargo de vereador? É 2, 3 sessões por mês na Câmara. E eu não sei porquê, mas é uma coisa engraçada que cada vereador no nosso município, nos municípios arredores e assim por diante, cada vereador tem, um linguajar bem simples assim, cada vereador tem um boteco. Cada vereador é dono de uma pequena empresa ou de um boteco, que vende pinga, não sei o que mais aí. Por quê? Porque um salário de vereador, pessoal, não é tanto assim. Mas existe uma grande diferença entre o salário do vereador, porque um salário desse, empresas pagam um bom salário, tanto quanto esse ou mais. Muitas pessoas nas nossas empresas aqui de Horizontina, a empresa em 3 de Maio e outras empresas da região, pagam valores melhores que um vereador. Mas a pessoa é bem diferente da formação de um vereador. Se esse vereador fosse pedir emprego nessas empresas, provavelmente ele ganharia muito menos do que isso. Então, pessoal, assim, o salário de vereador, no meu entendimento, poderia até ser maior, desde que ele tivesse uma formação para tal e desempenhasse a sua função como tal. E eu acho que vereador deveria ter hora para entrar no seu trabalho e hora para sair. Um trabalhador é o servidor público, o vereador, que deveria entrar de manhã cedo, 7h, 8 horas da manhã e sair às 5, 6 horas da tarde, como qualquer outro, e trabalhar o horário normal da semana, o horário normal do mês. Por isso que eles vão ter sempre essas folias, sempre essa bagunça, porque daí o que acontece? Eu vou em 2, 3 sessões na Câmara. É muito importante eu ir numa sessão da Câmara e denegrir a imagem de um colega, denegrir, falar mal de alguém. Por quê? Porque eu vou encontrar, tem uma rádio aí que está gravando o que os vereadores falam. Vai dar audiência, essa bate-boca, essa lambança que eu estou fazendo. Vai dar audiência. Alguém lá na vila do não sei aonde vai achar bonito eu xingando fulano, xingando Beltrano. Isso deveria ser uma equipe de trabalho. Uma vez eleitos, eles deveriam trabalhar por um objetivo só. Pelo objetivo de desenvolvimento do município e desenvolvimento das pessoas. Esse seria o objetivo. No entanto, o que acontece?
acontece que entra lá dentro do negócio, cada um vai defender os seus interesses, os seus partidos, e principalmente quando chega próxima da nova eleição, e aí existem uns fatores muito interessantes para nós analisar. Já foi comentado esse dia por um repórter nosso, radialista da nossa comunidade, que eu julgo assim, um cara muito correto, e eu acho uma coisa muito importante o trabalho que essa pessoa faz. Ele debatendo esse assunto, que sempre que chega uma nova eleição, começam a se dar pau na Câmara Municipal. É um vereador xingando o outro, um batendo boca do outro. Por quê? Amando dos partidos, para denegrir a imagem um do outro e blá blá blá. Mas e cadê os projetos? Cadê o que sobrou para a comunidade? O que sobrou para o município? De todo o trabalho deles, de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, 4 anos. E aí quando falamos de um cargo político, de um prefeito, vemos um monte de coisas feitas no último ano, nos últimos 2 anos. Então esse de praxe no Brasil, na política, fazer o planejamento estratégico. Por que faz? O planejamento estratégico é assim, bem, meus amigos, agora estamos eleitos. No primeiro ano não vamos fazer nada. Vamos ficar encolhidinhos, com as mãos amarradinhas, e vamos falar mal da administração anterior que deixou um AM no nosso município. Aí quando isso já está desgastado, já desmoralizamos as pessoas, desmoralizamos o partido que administrou até então, vamos começar a falar que vão fazer alguma coisa, mas também não se faz nada. Também não se faz muita coisa. O povo foi há muito tempo atrás, pessoas com pouca memória. Graças a Deus isso está mudando, porque as pessoas conseguem lembrar depois. No segundo, terceiro ano, o que acontece? No terceiro ano é o ano para começar a se preparar. Já vão colocar algum CC para ser candidato, para ter uma oportunidade lá na frente, uma obrinha, uma saúde, dar uns remedinhos. O prefeito no terceiro ano começa a fazer umas coisas, começa a dizer que vai fazer, e o povo daí fica falando das coisas que vão acontecer, beleza, bonito. E no quarto ano, meu amigo, é o ano de fazer as coisas acontecerem. E aí faz. Mas isso não é o problema dessa gestão. Isso não é o problema de candidato A, B ou C que estão hoje na política. Isso é um problema político. O Brasil é assim, os estados são assim, os municípios são assim. E sempre foram assim. E eu desafio alguém me provar que não foi assim a vida inteira. Então eu não estou falando aqui que é problema dessa administração ou daquela administração. Eu estou falando disso, que isso acontece em todos os níveis, em todos os municípios, é tudo igual. Aí no último ano se realiza as obras do município. Eu queria fazer assim até em forma de um desabafo, então, em forma de uma pergunta. Já pensou se a administração política, de um modo geral, realizasse as obras que é realizada no último ano de governo, dos governos, seja federal, seja estadual, seja municipal? Se ele realizasse isso todos os anos pelo qual ele foi eleito, pessoal, em Horizontina não teria nenhuma rua mais a não ser asfaltada. Nós teríamos um município exemplo do Rio Grande do Sul e do Brasil, e teria muitos outros exemplos, porque nós temos um município aqui pertinho que tem um modelo político diferente um pouquinho, que nem eleição não faz, que já é feito um acordo antes para não ter campanha, para não sei o que, e se nós olharmos, esse município está andando bem. E por que está andando bem? Porque as pessoas não entram lá com esse intuito de fazer um planejamento estratégico e dizer: no primeiro ano eu não faço nada e falo dos outros, no segundo ano eu também não faço quase nada, no terceiro eu prometo que vou fazer, e no quarto eu detono. Isso quem contempla no planejamento estratégico. E aí esses municípios que não têm eleição, porque já tem um pré-acordo entre os partidos aí, o que acontece? Não tem nada disso. Aí o que acontece? Ele não interessa quando ele vai fazer as obras acontecerem. Ele vai fazer com que as obras aconteçam de forma normal. Então é triste a gente ouvir e ver isso anos após anos. Agora o que acontece com o nosso presidente lá, no federal?
Não está fazendo quase nada, não consegue, ninguém apoia, ninguém vota. Aí para o partido votar, tem que ir lá dar um cachezinho lá para o presidente do partido. Aí os caras dizem, não, eu represento o partido, eu voto com o partido. Mas que vota com o partido, meu Deus? Isso aí, até quando nós vamos com isso? Isso é politicagem, isso não é política. Isso é politicagem, isso é venda. É venda de apoio, é venda, é compra. Isso é negócio, é outra coisa, isso não é política. Tá? E no entanto, assim, ó, nós vemos isso todo dia, é só ligar a televisão, você escuta isso. Isso acontece lá em Brasília, acontece em Porto Alegre, acontece nos municípios, é velho isso. É velho. Então, pessoal, desejo a vocês muito sucesso. Depois de eleitos candidato, pessoal, tem uma missão difícil, que seria de gerir um município, gerir uma comunidade. O meu ponto de vista é que os vereadores deveriam ganhar tanto quanto ganham ou mais, porque hoje, a minha opinião assim, que o salário não é exorbitante, mas por outro lado, pessoal, precisavam entregar para a comunidade um resultado muito diferente. Me desculpem aí quem são os vereadores, me desculpem quem foram e são prefeitos ou isso ou aquilo, mas vocês entregam um resultado muito baixo. Se fosse uma empresa que vocês administrassem e aí os resultados de vocês fossem medidos no final de um período, os resultados são muito, muito ruins. Então, a pergunta que eu deixo no ar aí, com tudo isso, você que está me escutando aí, ainda quer ser um candidato? Boa tarde.